Nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro diz que não gostaria de contingenciar verbas, mas que a ação é necessária nesse momento. O presidente da República ainda classificou os manifestantes como idiotas úteis e massa de manobra. Falando isso, ele fala isso para sua base. Porém, a sua base não vota no Congresso Nacional. E ele está desgastado, as pesquisas de opinião mostram isso. Então a gente tem que trabalhar com os fatos, insisto, não com o desejo de A ou de B, né? Sendo assim, as despesas eu peguei justamente o orçamento do MEC é de 49 bilhões e 600 milhões. Despesas de pessoal de 42,3 bi. De emendas parlamentares 0,4 bi. E despesas discricionárias 6,9 bi. É aqui que tem o tal de contingenciamento, que na prática é corte, né? Que é de 24,84%. Nessas é que foram mexidas, as chamadas despesas discricionárias. Que é corte. Corte porque não há dinheiro. Então é necessário fazer uma discussão política. Ao desqualificar os manifestantes, como fez o presidente, ele acaba jogando água no moinho daqueles que vão fazer corpo mole na questão da reforma da Previdência. Ou seja, inclusive, concluindo, o presidente da República, nessa hora tão difícil que o país está passando, política e econômica, era para estar no Brasil. Ele está no exterior. É a segunda viagem aos Estados Unidos. Ele não fez nenhuma ao Nordeste. Ontem eu fiz várias vezes a pergunta a mim mesmo. Jair Bolsonaro acredita na reforma da Previdência? Depois de eu pensar um pouco, eu cheguei à conclusão que não, ele não acredita. Durante 28 anos de parlamentar, ele foi contra as várias reformas, inclusive votou contra 2003, dezembro, reforma do governo Lula, que fez uma reforma da Previdência, viu? Vale destacar, alguns desconhecem, então eu só estou informando tal. E nesse momento que precisava da articulação do presidente da República, viajando para as 27 unidades da federação, trazendo os governadores para apoiar a reforma, inaugurando obras, conhecendo a reforma, porque o presidente não conhece a reforma em detalhe. Poderia citar 10 pontos da reforma, decorar esses 10 pontos e viajar pelo Brasil. Ele foi a Dallas. Para fazer o que em Dallas? Conversar com o Bush, que é adversário do Trump, e não é só por isso. Isso não tem. Bush é uma carta fora do baralho da política norte-americana. O que foi fazer em Dallas? Foi encontrar o JR da série dos anos 80? Inacreditável, inaceitável, haja amadorismo. Ou seja, nós estamos caminhando para uma grave crise econômica, não é por desejo do analista. O Banco Nacional de Paris, vamos falar em português. Banco Nacional apresentou a sua previsão de crescimento do Brasil. Foi o primeiro a falar que vai crescer menos que 1%, que vai crescer 0,8%. Gravíssimo isso, gravíssimo, 0,8, é um sinal de alerta muito preocupante. É nessa hora que precisa estar aqui, mas eu acho que tem gente dentro do Palácio do Planalto que aposta na crise, não quer a solução da crise, quer aprofundar a crise achando que vai ganhar. Com a crise ninguém ganha.